Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 7 de maio de 2026, 6 horas, horário de Brasília. A farsa da trégua e o terror em Kherson. A Ucrânia denuncia ao mundo a crueldade russa na província de Kherson, onde civis são caçados por drones e privados de itens básicos. Enquanto o Kremlin tenta encenar uma trégua hipócrita para o dia da vitória, Kiev mantém a guarda alta e expõe as milhares de violações cometidas pelos invasores. Entenda como o mundo está reagindo aos símbolos da agressão russa e à resistência implacável do povo ucraniano. Assista até o fim. Para compreender a gravidade da situação humanitária, inscreva-se no canal, você que gosta da verdade, deixe seu like, peço a todos que façam isso e também a todos que compartilhem com suas redes sociais, com seus amigos e seus parentes e comentem sobre o que está acontecendo nesse vídeo dos assuntos que eu abordei aqui. Muito obrigado. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia emitiu um alerta urgente e dramático para toda a comunidade internacional sobre a situação na província de Kherson. Nas áreas ocupadas ilegalmente pelas forças russas, a sobrevivência dos cidadãos ucranianos está por um fio, devido a uma catástrofe humanitária deliberada. As tropas russas de ocupação estão violando flagrantemente todas as normas do direito internacional humanitário, transformando a vida da população na parte ocupada de Kherson, a população local, população ucraniana, que ficou na região depois que os russos ocuparam, em um verdadeiro inferno. A situação é considerada particularmente crítica nas localidades de Olesk, Rolaprestan e nas aldeias de Stara Zuburilka e Nova Zuburilka. Nesses locais, as forças russas destruíram sistematicamente as condições básicas para a existência humana, afetando inclusive centenas de crianças. A infraestrutura crítica foi reduzida a escombros, resultando na interrupção total do fornecimento de eletricidade e de gás para as residências. O Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia destaca que as forças russas estão impedindo deliberadamente a saída de civis e bloqueando a entrada de alimentos e medicamentos essenciais de uma maneira geral nas vilas e cidades na parte ocupada de Kherson. Os números das tragédias são alarmantes e revelam o esvaziamento forçado dessas localidades ucranianas. A população total da região caiu drasticamente, de 40 mil para apenas 6 mil pessoas remanescentes. O restante se mandou, tinha só 40 mil porque a maioria se mandou antes dos russos ocuparem. Nos assentamentos de Olesk, o cenário é ainda mais devastador, com a população reduzida de 24 mil para meros 2 mil habitantes. Aqueles que tentam buscar comida ou fugir em veículos próprios tornam-se alvos imediatos de drones russos que patrulham os céus para caçar civis. Os próprios russos apelidam de safari de ucranianos. É a maior crueldade já vista na história ucraniana. Cerca de 6 mil pessoas necessitam de assistência humanitária imediata, sendo que 200 delas são crianças em situação de vulnerabilidade, para vocês verem como os russos que vieram para cuidar dessas pessoas, porque eles consideram elas russas, porque elas falam o idioma russo, são cruéis, são animais. Muitos, até animais não dá para dizer, porque animal não faz uma maldade dessa com os semelhantes deles. Muitos desses cidadãos possuem mobilidade reduzida e estão presos em meio aos escombros de suas próprias vidas. Mais de 220 pedidos diretos de evacuação foram formalizados aos órgãos estatais ucranianos por pessoas desesperadas para escapar do cerco.
Essas informações foram confirmadas pelo comissário para direitos humanos do parlamento ucraniano e pelas agências de inteligência do país. Depoimentos angustiantes revelam que moradores perderam entes queridos em ataques russos e sequer conseguiram enterrá-los com dignidade. Na realidade, os russos estão tentando eliminar essas pessoas que moram na parte ocupada. Mas não tenho dúvida, eles não têm controle sobre a parte que está sob controle da Ucrânia, mas eles caçam carros civis também com drones na região de Kherson, que está na parte ucraniana, que é controlada pelo governo ucraniano. As hostilidades constantes impedem qualquer rito fúnebre, forçando os sobreviventes a conviverem com a morte e a falta de água potável. A Ucrânia iniciou consultas urgentes com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha para viabilizar resgates seguros. A Ucrânia exige que os parceiros internacionais pressionem a Rússia para que corredores humanitários reais sejam estabelecidos sem a ameaça de disparos. Toda essa evidência de crimes humanitários, de crimes de guerra, será levada formalmente às plataformas da ONU e da OSCE, para que os culpados sejam devidamente punidos. Enquanto o terror se espalha em Kherson, Moscou tenta usar a diplomacia de fachada e propor uma trégua para o dia da vitória, uma trégua mentirosa. A Ucrânia, de forma soberana e realista, ela rejeitou categoricamente essa proposta de cessar-fogo imposta pelo Kremlin para os dias 8 e 9 de maio. Um alto funcionário ucraniano afirmou que não existe sentido em seguir uma trégua que serve apenas para o desfile militar de Putin em Moscou. A desconfiança da Ucrânia é baseada em fatos concretos e no histórico de mentiras das forças de ocupação russas. O presidente Volodymyr Zelensky revelou que a Rússia violou um cessar-fogo proposto pela própria Ucrânia 1.820 vezes em poucas horas. Durante a última Páscoa ortodoxa, as forças russas desrespeitaram a trégua, que aliás foi proposta por eles, mais de 10.000 vezes em um período de apenas 32 horas. O histórico de violações moscovitas prova que qualquer pausa nos combates é utilizada apenas para reposicionar tropas e reforçar a agressão contra a Ucrânia. A recusa da Ucrânia em aceitar essa proposta russa, é vista por analistas internacionais como uma demonstração de força e de realismo político. A Ucrânia não se deixa enganar por encenações de contenção russa, especialmente após os recentes e brutais ataques contra alvos civis. A própria Rússia foi forçada a reduzir o tamanho de seus desfiles militares este ano por medo de ataques precisos da Ucrânia. Enquanto isso, na Europa, a Alemanha tomou medidas rigorosas para evitar que as celebrações históricas sejam usadas como propaganda de guerra da Rússia. A polícia de Berlim proibiu oficialmente a exibição de símbolos soviéticos e russos nas proximidades de monumentos de guerra nos dias 8 e 9 de maio. E, na realidade, essa proibição é pelo governo central alemão. Eu estou dando aqui, a polícia de Berlim está orientando, mas a orientação do governo central é para toda a Alemanha. Estão proibidos uniformes militares, insígnias, as letras Z e V, além das fitas de São Jorge e bandeiras da Federação Russa. Também não será permitida a exibição de bandeiras da Bielorrússia, da Chechênia ou retratos de líderes que apoiam a invasão na Ucrânia. A proibição alemã inclui canções militares russas e qualquer ação que glorifique a violência atual cometida contra o território ucraniano. As autoridades alemãs entendem que símbolos antes inofensivos agora representam o apoio direto à agressão e ao extermínio de civis. A propaganda russa tentou vincular a vitória sobre o nazismo à guerra atual, tornando impossível separar a história da agressão contemporânea. O símbolo Z é tratado pela polícia de Berlim como um endosso ao crime de guerra, e sua exibição pode resultar em detenção
ou prisão imediata. Essas medidas visam proteger os milhares de refugiados ucranianos em solo alemão, que se sentem intimidados por tais símbolos de ódio. Outras nações também demonstram seu desprezo pela postura russa, como a Estônia, onde cartazes comparando Putin a Hitler foram expostos. A Ucrânia permanece firme, demonstrando superioridade moral e estratégica diante de um inimigo que usa a fome e o bloqueio como armas. A resistência em Kherson e a postura firme em relação às falsas tréguas mostram que a Ucrânia não aceitará nada menos que a justiça e a liberdade. Para nós concluirmos, a situação na província de Kherson é um lembrete cruel de que significa a ocupação russa, destruição, isolamento e desrespeito à vida humana. A Ucrânia segue lutando em todas as frentes, seja no campo de batalha ou nas instâncias internacionais, para garantir que nenhum cidadão seja esquecido. A rejeição de tréguas hipócritas e o banimento de símbolos da agressão na Europa reforçam que o mundo está começando a ver a verdadeira face da Rússia. A vitória da Ucrânia é a única saída para restaurar a dignidade e a paz naquela parte do mundo. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Aqui vocês viram a verdade. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.